empolgar, fala muito alto, levanta o braço, porque eu não estou acostumado com o microfone, né? De repente a gente se empolga e aí o microfone aumenta ainda o volume da nossa voz, aí daqui a pouco acaba incomodando, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Peço desculpas aos irmãos que estão vendo pela segunda ou terceira vez a nossa apresentação. Mudei algumas figuras, né, para não ficar tão maçante, assim, repetitivo, mas para poder, porque já fomos no GEOC, né, ali em São José do Ibaçaí, depois Calóce e depois GECAL, em Itaipuaçu, né? Mas mudamos algumas figuras para poder, né, variar um pouco, sair da rotina. Mas nunca é demais falar dessa obra maravilhosa, desse esforço de Kardec nessa fase inicial da Revista Espírita, que ela continuou depois que ele desencarnou, mas lógico que esse período de 11 anos e alguns meses em que ele esteve à frente é um período especial, né? O nosso codificador, que além do Pentateuco, além de tudo que fez nossa evolução espiritual, também fez esse esforço para manter o assunto em pauta, o assunto da nossa espiritualidade, que é o assunto das nossas vidas, né? Então, lembrando aqui, eu acho que o pessoal já até sabe, ó, no cantinho, como é o nome disso? Ó, lembra? O acordômetro, o pessoal lembrou ali, ó. Isso aqui, ó, já tem aqui o número de slides. O pessoal fica assim, às vezes, né, fica desdobrando, às vezes, né? Aí dá aquele desdobramento espiritual, aí, poxa, quando que vai acabar? Não acaba nunca, quantos slides faltam para acabar, não aguento mais. Aqui a gente vai acompanhando, às vezes está nesse cantinho, às vezes está lá, né, para poder dosar nosso esforço de permanecer atento, para que a gente possa chegar até o final juntos, chegarmos juntos, tá bom? Então, por favor, vamos passar o próximo slide. E aí vamos seguir um roteiro, né? De lá para cá, vamos seguir esse roteiro começando ali no canto inferior esquerdo, que vai mostrar um pouco mais além da história. É lógico, vamos falar de história, né? Vamos falar do histórico ali, daquele período inicial da Revista Espírita. Mas vamos refletir sobre os desdobramentos, o e daí, quais foram as reflexões que ficaram e que patrimônio moral é esse da Revista Espírita? E qual é o diferencial? Se Kardec nos trouxe o Pentateuco, o que a Revista Espírita tem de diferente, né, além do conteúdo espírita? Então vamos refletir um pouco sobre isso, para a gente se sentir motivado. Eu já vi ali na programação do Atmos, parece que tem um estudo toda sexta-feira, né, da Revista Espírita, até para a gente se sentir mais motivado a estudar um pouco mais esse conteúdo maravilhoso, certo? E mais um clique, por favor. Com isso, então, seguindo a sequência, vamos começar falando de jornais e revistas no século XIX, a importância desses meios de comunicação num período que não tinha internet, não tinha televisão, nem telefone, né? Então, jornais e revistas tinham outra importância. Não é a mesma coisa como hoje, certo? Vamos seguir falando um breve histórico, aí sim, vamos um pouquinho de história. Depois, a Revista Espírita, volta um pouquinho. A Revista Espírita na divulgação da doutrina espírita, a importância da revista na divulgação. E a participação da sociedade na construção da Revista Espírita. Porque esse foi um grande diferencial, que era lá e cá, né? Todo mês tinha uma nova edição e eram muitas vezes perguntas e respostas ali, direto, interação total com a sociedade da época. E reflexões no campo da psicologia, como esse assunto é falado, comentado na Revista Espírita, principalmente no período de Kardec. E a ciência e a importância para a ciência e a filosofia espírita. Porque, é lógico, nós vivíamos uma época em que muitas vezes esses assuntos eram considerados divergentes, né? Religião, ciência, filosofia e tudo não combinavam muito. E aí a gente vai ver como que ele fez esse caldeirão e juntou isso tudo com a ajuda da Revista Espírita. E, no final, como conclusão, para saber mais, se der tempo, se Deus quiser, a gente vai mostrar algumas páginas da Revista Espírita para a gente poder acessar, como acessar, inclusive em formato de áudio, que tem disponível na internet, para pessoas que têm deficiência visual
ou não podem ficar, às vezes, muito tempo lendo, querem aproveitar que estão fazendo outra coisa e vai ouvindo revista espírita, certo? Pois bem, vamos seguir então vendo o primeiro item, por favor. A importância dos jornais e revistas no século XIX. Então, por volta de metade do século XIX, né, depois do Livro dos Espíritos, né, 1857, 1860 ali, naquela época, como não tínhamos vários recursos de comunicação, nós tínhamos poucos meios de comunicação. Era o telégrafo e serviços postais, correio, né? Por quê? O telégrafo também não era um em cada casa, né? A pessoa não tinha um telégrafo para cada família. Não. Era um posto de telégrafo na cidade, outro na outra cidade, e olhe lá. O mais mesmo era correio, né? Serviços postais. O telefone só chegou em 1877 com a primeira rede telefônica, porque o telefone foi criado um pouco antes. Mas não adianta ter um telefone, você tem que ter uma rede para poder falar com o outro. E essa primeira rede foi em 1877 nos Estados Unidos, não foi nem na Europa. E o rádio falou pela primeira vez em 1896. Então, pela metade do século XIX, eram revistas e jornais que estavam bombando como meio de comunicação e existiam poucos meios de disseminação do conhecimento. E esses eram jornais, revistas e livros. Era assim que eram disseminados os conhecimentos e a cultura. Os periódicos, que eram conhecidos como jornais e revistas, eram também uma forma de entretenimento e disseminação da cultura da sociedade. Eu lembro até hoje, o Álvaro já até sabe de cor, que eu lembro o primeiro número da revista Super Interessante. Eu adorei. Eu peguei o primeiro número e aí comecei a colecionar, né? E aquilo para mim era super interessante. Gostava dos assuntos de ciência e tal, avanços tecnológicos. Teve um lá que mostrou o carro voador, como seria e tudo. Eu achei o máximo aquilo ali. Cada um tem um dos seus interesses. Tem revista de moda, tem revista de casa e decoração, de jardim, não sei o quê. Então isso para nós também era um entretenimento, principalmente naquela época, que não tinha YouTube, não tinha televisão, não tinha nada, então era um meio também de se entreter, de ler alguma coisa que você gosta, de um assunto que você gosta, novela, alguma coisa, certo? Então, ainda mais naquela época. E também de disseminação cultural. Muitas vezes, os bons hábitos, né, todo aquele enobrecimento cultural para a gente ficar uma pessoa mais educada, mais calma, mais serena, eram passados em revistas e jornais, né, através desse tipo de leitura. Muito bem, próximo, por favor. Então, seguindo o nosso roteiro, vamos agora falar um breve histórico, que é importante falar. Não podemos falar de um período que fez parte da história do nosso espiritismo, um período nobre, importante, com a atuação efetiva do nosso codificador, sem falar de história, né? Pelo menos para dar uma noção, uma contextualizada no assunto. Vamos lá, próximo slide. Então, após a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que a primeira edição não tinha 1019 perguntas, né? Se não me engano tinha umas 500 e poucos, e depois ele fez outra edição, enfim. Depois é que chegou às 1019 perguntas. Mas Kardec começou a receber cartas, né, de vários interessados na Europa e na América, com perguntas. Mas que história é essa de mundo espiritual? Então, lembrando, gente, a gente estava no meio do século XIX, no auge do pensamento materialista, né, com máquinas a vapor, a eletricidade começando a ser desvendada e outros avanços tecnológicos que chamavam a atenção do mundo, né? Uma ideia como um equipamento como o telégrafo era uma coisa impensada. Assim, como é que eu posso daqui mandar uma mensagem para o outro lado, outro continente? Enfim. E locomotiva e outras máquinas estavam realmente empolgando as mentes e os corações da humanidade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Empolgados com isso, de repente vem Kardec, olha aqui, existe um mundo espiritual. Aí isso chocou, naturalmente, e as dúvidas vieram. E as cartas foram enviadas para Kardec. Inclusive, a gente vê, quem, por favor, levanta o braço quem viu o filme do Kardec. Então, muito obrigado. No filme, mostra também que os serviços
de correio de Paris destacou um carteiro só para Kardec, porque ele recebia muitas cartas, né? Logo, principalmente depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí essas cartas traziam muitas dúvidas e questionamentos sobre os assuntos tratados no Livro dos Espíritos, né? Então, a espiritualidade orientou Kardec, né? Deu uma dica, apoiou a continuidade das reflexões através de publicações periódicas. Todo mês vamos voltar ao assunto da espiritualidade. O assunto foi tratado no Livro dos Espíritos. É lógico que nós vamos preparar uma segunda edição, mas até sair a segunda edição, naquela realidade do século XIX, que não era semana que vem que a gente conseguia publicar uma outra edição, uma outra tiragem de livro, não era assim rápido, o negócio demorava, né? Enfim, até sair outra edição, vamos continuar comentando o assunto, estudando o assunto mensalmente, através de um periódico, né? E então, Kardec recebeu a seguinte mensagem que está no livro Obras Póstumas, dizendo o seguinte: espiritualidade orientando, de começo deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Eu sublinhei alguns trechos para ver, olha só, várias estratégias de marketing, já no século XIX, a espiritualidade orientando. Reunir o sério ao agradável, não adianta ficar só, né, falando de coisa séria, que é importante falar, mas no meio tem que ter, né, um faz-me rir de vez em quando. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte, vamos pegar uma só, esta, mais próxima, que parte? A parte agradável, é essencial. Esta é a mais próxima, é essencial. Porém, a outra é mais importante. É mais importante que o essencial. A outra, a parte séria, é mais importante, certo? Visto que sem ela, sem a parte séria, o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, falar de vários assuntos. É igual a gente via, né? Hoje em dia, não sei se o pessoal tem, assim, o hábito de comprar revistas, né? Tinha até assinatura, a pessoa entregava em casa, revista Veja, tem outras revistas ali, né? A gente ia num consultório médico, no dentista, tinha lá uma pilha de revistas, a gente ficava ali enquanto esperava, né? Não tinha celular, não tinha internet, nada disso, então vamos ler uma revista. E a revista, no meio, vinham vários assuntos e propagandas, comerciais, e não era só um assunto. As revistas tinham vários assuntos. Tinha um assunto que chamava atenção, botava na capa logo, e mesmo na capa já tinha outros assuntos que iam sendo citados para chamar a atenção do leitor, certo? Nós vimos isso. E também, desde o século XIX, a espiritualidade já ia dando essa direção. Então, congregar a instrução sólida ao interesse que para os trabalhos ulteriores, quer dizer, posteriores, será poderoso auxiliar. Então, aos poucos, vai fazendo o quê? Vai imantando a sociedade ao assunto da espiritualidade, vai chamando atenção, vai cativando os corações para gostarem do assunto, pesquisarem sobre o assunto, porque é o assunto da nossa evolução, certo? Próximo. Então, Kardec adotou o formato de revista mensal, publicando a primeira edição da Revista Espírita em 1º de janeiro de 1858. Então, vejam bem, 18 de abril de 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. E foi recebendo cartas e já foi preparando outra edição e já foi também tentando já escrever outro livro do Pentateuco e também já em janeiro, menos de um ano depois, já estava começando a todo vapor, com todo mês, uma revista espírita, certo? Até desencarnar. Então, quando desencarnou, em 31 de março de 1869, o codificador, Allan Kardec, deixou a edição da Revista Espírita de abril, daquele ano, que seria, no mês seguinte já seria publicada, já deixou pronta. Então, cumpriu a sua missão e foi chamado de volta ao mundo espiritual. Foram, na época, sob a gestão de Kardec, foram 136 números da Revista Espírita, e mais de 4.500 páginas de conteúdo escrito, revisado e comentado pelo codificador. Por isso que consideramos esse período muito especial. Ele pessoalmente fez, não ficou pedindo para outro fazer, não, ele recebia as cartas. O máximo que ele pedia era para a esposa dele ajudar a ler, porque eram muitas cartas.
E aí chegavam as cartas, ela ia ajudando a ler e ele ia colocando tudo. E principalmente, a gente vai abordar mais à frente aqui, era essa interação com a sociedade que dava um destaque para a Revista Espírita. Que era, a pessoa mandava a pergunta, ele ia lá e respondia na próxima edição ou na seguinte, né? E aqui uma foto da primeira capa da primeira Revista Espírita, né? Para ver como era, até os meios de tipografia, de impressão, eram simples, né? Não era nada muito atraente, muito diferente de uma capa de revista hoje em dia, né? Que vem foto, coisa colorida, chama atenção, não. Era assim que eram os recursos naquela época. Então, para atrair a atenção do público com esse tipo de tipografia, não é fácil. Você tem que colocar conteúdo no assunto para realmente atrair a atenção. Porque pela imagem não é tão atraente assim, certo? Vamos lá. E aí nós vamos ver a Revista Espírita na divulgação da doutrina espírita, que foi um aliado poderosíssimo para a disseminação da realidade espiritual. Próximo, por favor. Então, essa importância, após a publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, ele começou, essa publicação também provocou reações negativas. Vimos até no filme do Kardec. Reação da igreja, reação da elite intelectual. A gente lembra até no filme uma cena que o Kardec participava da elite intelectual de Paris, da Sociedade de Estudos Intelectuais, e teve uma cena que teve um colega dele, anterior, né, que disse para ele: não vire as costas para a ciência. E ele respondeu: não vire as costas para uma hipótese. Que eles estavam achando que era coisa de brincadeira, de ficar só girando mesa para lá e para cá, charlatanismo. Existia realmente na época. Os charlatães, né, os golpes, as pessoas queriam fazer um show para ganhar dinheiro. Era isso, inicialmente. Kardec foi além. Começou a fazer perguntas inteligentes e receber respostas inteligentes. E aí ele descobriu um universo espiritual por trás de um simples fenômeno, né? Então, recebeu muita oposição. Com tanta oposição, havia necessidade de manter o assunto em pauta. Espera aí, não é só um livro e depois fique esquecido, não. Não vai ser só o Livro dos Espíritos, que daqui a pouco, 10 anos, ninguém lembra mais. Não. Vamos voltar ao assunto. Ele percebeu a importância da missão em si. A missão das nossas vidas. Temos que... É uma revelação do Senhor das vidas. Deus programou isso aqui. O Mestre Jesus está coordenando. Então não é uma notícia, um detalhe bobo, não. É uma direção para nossas vidas, certo? Então, resolveu colocar o assunto em pauta para aprofundar as reflexões que ele iniciou no Livro dos Espíritos. E na Revista Espírita, por mais de 11 anos, Kardec cultivou, desdobrou e fomentou, quer dizer, estimulou, incentivou conhecimentos e reflexões do Espiritismo. Até que a vinha espírita, eu gosto de usar esse termo vinha espírita, porque foi orientação dos espíritos que Kardec colocasse desenhado no Livro dos Espíritos uma cepa de vinho, de uva, né, para poder simbolizar o trabalho do Criador na obra da criação, nesse esforço evolutivo de cada criatura, não é? Essa vinha espírita pudesse criar raízes sólidas no coração e nas mentes da sociedade no século XIX, para florescer no século XX e frutificar a partir do século XXI. Então, não é uma coisa estanque. A partir do ano de 2001, vamos começar a frutificar. O Espiritismo vai frutificar. Não, é um processo de transição em cada fase dessas. E, principalmente, na transição que estamos passando. Mais ainda, a importância da espiritualidade de maneira geral e mais ainda do Espiritismo e com essa ferramenta, com esse legado deixado na Revista Espírita. Próximo, por favor. Já estamos no 10º slide. Vamos com calma, certo? Força, irmãos, vamos chegar. Permaneçam onde estão, não desdobrem. Agora é o que? A participação da sociedade. Mas tudo bem, vamos lá. As cartas recebidas por Kardec demonstravam claramente o interesse despertado a respeito da vida espiritual. Um interesse num período em que o materialismo estava a pleno vapor. Era chique dizer que Deus não existe.
Ah, o que é isso? A ciência explica tudo. Era chique dizer isso aí. Parecia intelectual, parecia uma pessoa, né, de grandes estudos. Eu sei o que estou dizendo. Deus não existe, isso é coisa de crendices populares. Somos homens de ciência. Somos animais racionais. Não tinha umas ideias assim? No século XIX isso aí estava bombando. Era chique ser assim, certo? Então, com isso, havia uma grande carência humana nos assuntos da espiritualidade. Não foi à toa que isso aconteceu. Gente, século XIX. Então, voltando um século XVIII, 1700 e pouco. Estávamos no auge do iluminismo, um movimento intelectual com filósofos, artistas, escritores, cada um desses enviados divinos melhoraram a nossa concepção de vida, com livros, com pensamentos, com filosofias que vieram a brilhantar e alavancar para que a gente saísse de séculos de dogma religioso e começássemos a entender o método científico, o avanço da ciência, a máquina a vapor, a revolução industrial. Começamos a entrar num mundo mais intelectualizado a partir do iluminismo do século XVIII. E esse movimento, no meio do século XIX, estava bombando a tal ponto de chegarmos a acreditar que não, Deus não existe, a ciência explica tudo. Então isso deixou um vazio, uma carência na nossa espiritualidade, que foi sendo alimentada e preenchida pela doutrina espírita e principalmente pela revista espírita, porque todo mês tinha lá uma dose de espiritualidade num mundo tão frio, tão seco, tão materialista. Então, o ser humano começava a amadurecer em seu íntimo muitos questionamentos. No auge desse materialismo, questionamentos profundos acerca do propósito da vida. Por que tem gente que nasce miserável e o outro nasce na riqueza? Um nasce cheio de doença e o outro com a saúde plena. Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o propósito disso? Para que tanto esforço se no final a gente vai acabar? Vamos deixar de existir? Então faltava propósito naquela mentalidade materialista. E também acerca da destinação humana e de nossa complexidade psíquica, porque aí muitos, como a gente começava a se intelectualizar mais um pouco, muitos problemas psíquicos começaram a aflorar, né? Várias situações, que hoje em dia ainda existem muitos, certo? Mas naquela época, quando a gente começou a deixar de ser apenas um repetidor, né, de doutrinas e dogmas religiosos, passamos também a refletir, raciocinar o que estávamos fazendo e dizendo. Aí a gente começou a despertar a intelectualidade e, com isso, fomos descobrindo a nossa profundidade psíquica, que é quase que infinita. Vamos lá. Voltamos a perceber e sentir que somos muito mais do que um corpo que anda e fala. Começamos a sentir isso no íntimo. E as dúvidas e questionamentos trazidos pelas cartas passaram a direcionar os temas da revista espírita. E mais do que isso, não era só responder pergunta, era uma interação, uma conexão com o leitor. O que ele colocava lá? Respondendo as perguntas do senhor fulano de tal, porque chegava a carta, eu sou o senhor fulano de tal, eu li o livro dos Espíritos, não entendi tal ponto, por que isso, por que aquilo? E ele respondia nominalmente. A pessoa se sentia prestigiado e lembrado. Olha aqui, na revista Espírita, o Kardec colocou meu nome e falou que está respondendo aqui a minha pergunta. Então, era uma atenção dedicada, personalizada, e é um esforço muito grande, porque eram muitas cartas, muitas perguntas, né? E muitas vezes juntavam várias perguntas semelhantes, respondendo a fulano, 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 fulano. Então havia ali, começava a cativar um público, né? Uma fidelidade de leitores, certo? Próximo. Então, com isso, vamos ver agora algumas reflexões no campo da psicologia. Na revista espírita, né, foram explorados detalhamentos e minudências, detalhes, miudezas da doutrina, dando ensejo, dando oportunidade para o estudo aprofundado da alma humana. E o posterior florescimento da psicologia e da psiquiatria. Então, quando a gente vai
na Revista Espírita, que hoje está disponível na internet, no site da FEB. Aí foi criado também um índice geral da Revista Espírita, que não foi Kardec que criou, foi a FEB que criou um índice para você ver cada assunto, onde está em cada edição da Revista Espírita. Se você coloca lá, num documento, que é um PDF, coloca no computador para buscar as palavras que tem PSI, psicologia, psiquiatria, psicológico, qualquer que começa com PSI, você encontra uma imensidão de assuntos, de temas, em várias edições. Por baixo, 68 vezes aparece alguma palavra que começa com PSI, nas edições da Revista Espírita, só na fase de Kardec. Então, esse assunto da alma humana era um assunto muito comentado na Revista Espírita, da maneira psicológica. E mais, meu filho mais velho, com 22 anos, que gosta de psicologia, que eu também gosto, numa conversa lá, a gente falando sobre isso. Ele falou, não, mas a ciência, a psicologia como ciência, explica muita coisa. Quem sabe o espiritismo não surgiu dessas reflexões psicológicas, da ciência, da psicologia e da psiquiatria? Eu falei, talvez. No entanto, Freud nasceu em 1856. Quer dizer, quando o Livro dos Espíritos foi editado, Freud tinha apenas 1 ano de idade. Enquanto Freud, eu gosto muito de Freud e de Jung também. Sou fã desses dois, mas vamos colocar cada coisa no seu lugar. Enquanto Freud estava brincando, jogando bola, então, na infância, do Kardec já estava escrevendo muito sobre a nossa psicologia, usando esses termos. Inclusive, olha ali, não por menos que a Revista Espírita era chamada de Jornal de Estudos Psicológicos. Então, esse termo psicológico já estava logo na primeira edição da primeira Revista Espírita, certo? Jung só foi encarnar em 1875. Então, é muito mais fácil que esses grandes ícones da psicologia e da psiquiatria tenham bebido na fonte do Espiritismo para alimentar suas reflexões e trazer esclarecimento para nós, do que o contrário. Então, quando eles estavam ainda brincando de bola, Kardec já estava lá, escrevendo muito, deixando um legado forte e sólido para nós. Vamos ver mais um clique. Então, está aqui, aquela foto lá, da primeira Revista Espírita. Journée d'études psychologiques. Gostaram do meu francês embromation? Você viu que o cara não sabe nada de francês, ele dá logo uma saída assim, Journée e tal, não sei o que, mas está lá, Jornal de Estudos Psicológicos, primeira edição da primeira Revista Espírita. E aí foi, com vários assuntos falando sobre isso. E não só assuntos necessariamente falando num contexto espiritualizado. Muitos assuntos falam de psicologia da alma, num ambiente encarnado mesmo. Nem falava muito de alguns assuntos, alguns itens, nem abordava tão profundamente o contexto espiritual. Falava de reações que aquilo ali poderia servir de consulta, de estudo, para qualquer pessoa que estudasse a psicologia, certo? Vamos prosseguir. Então, com isso, o ser humano nunca olhou tanto para si mesmo, nem de maneira tão humana, como após o advento da doutrina espírita e o seu desdobramento nas páginas da Revista Espírita, que era um desdobramento. A gente ia comentando, lendo, estudando, meditando, refletindo. Como a gente lê qualquer livro da obra espírita. Se pegar um livro de Emmanuel, leu uma vez, Pão Nosso, foi lido aqui a mensagem do livro Pão Nosso. Você leu uma vez, achou bonito, aí você vai ler outros livros, daqui a alguns anos, vai ler de novo o Pão Nosso, você já lê de outra forma. Você já tem outros desdobramentos mentais, outras reflexões em cima do mesmo livro que você já leu. Então aí Kardec também estava estimulando esse desdobramento, essas reflexões no assunto da espiritualidade, certo? E sobre nós mesmos. Olha lá, as reflexões desenvolvidas nas edições da Revista Espírita reforçaram a percepção do ser humano como espírito imortal, antes de tudo, que nós já trazemos tendências, virtudes, vícios, mazelas ou qualidades
que já vieram de outras vidas, ou seja, sem necessariamente estarmos presos a esse passado. São tendências, não são determinantes. Tudo depende da nossa vontade. Então ele esclarecia isso, explicava também na Revista Espírita. É aquele velho evitar a síndrome de Gabriela, né? Vamos ver aqui, teste rápido. Quem lembra de uma série chamada Gabriela Cravo e Canela? Ninguém quer levantar o braço, gente? Não tem problema. Então, é porque a pessoa não quer denunciar a sua idade, não sei, alguma coisa assim. Eu lembro. Justamente. Então, aquela síndrome de Gabriela, né, que a gente já conhece, é muito falado no meio espírita, né? E realmente surgiu, essa musiquinha nos lembra isso aí. E a doutrina espírita, desdobrada também, explicada e comentada na Revista Espírita, veio nos falar que, olha, podemos ter tendências, mas seguir ou não as tendências é sempre uma escolha nossa, tá certo? E essa percepção ajudou a preencher enormes abismos, vazios do conhecimento que tínhamos sobre nós mesmos. Porque é muito pouco você olhar para um ser humano e achar que ele nasceu naquela vida e ele é assim porque, sei lá, veio com defeito de fabricação? Como isso? Ou imaginar que, de repente, em um determinado momento, um anjinho vai até Deus e fala, olha, o menino está sendo concebido, o corpo dele está sendo concebido, vamos criar, Senhor, cria uma alma agora para ele, de repente, do nada. Então, algo que não fecha muito, deixa um vazio, deixam dúvidas. Como, de repente, como não é um trabalho de longo prazo que vai sendo amadurecido em vários reinos da natureza até chegar no reino nominal, certo? Para depois isso tudo sendo explicado na doutrina, na revista. Como que uma alma é criada assim de repente, e já vem às vezes com virtudes ou com defeitos, e depois acaba também, de repente, não existe mais? Como que o Criador vai criar algo tão passageiro que não seja eterno? Então, essas dúvidas foram questionadas na Revista Espírita também, justamente. E eram vazios no nosso íntimo. E foram desdobrados, foram comentados na Revista Espírita. Próximo, por favor. 15º slide. E vamos ver a contribuição para a ciência e para a filosofia espírita. Não é porque eu ciência e filosofia, certo? No entanto, está em vermelho ali porque é para chamar a atenção. O desenvolvimento das faces científica e filosófica do espiritismo. A Revista Espírita reforçou e alimentou a curiosidade despertada após a publicação do Livro dos Espíritos. Então, pode ser que alguém tenha lido o Livro dos Espíritos, ficou curioso, mas no dia a dia, resolvendo seus problemas pessoais e particulares, daqui a pouco esquece, né? Mas no mês seguinte tinha uma revista falando, Revista Espírita. Opa, aí o assunto volta. Ah, é mesmo? Eu li o Livro dos Espíritos e ficou aquela dúvida, agora está tendo um comentário aqui, aí ele lembra até da dúvida que teve, né? E aí no mês seguinte tem outra revista, que fala também. Então, foi alimentando essa curiosidade, que inicialmente podia ser só científica. Que história é essa de uma menina de 12 anos psicografando, escrevendo coisas num idioma que ela não conhece? Que situação é essa que a outra menina escreve coisas da minha vida pessoal que ninguém sabe? Como pode isso? Então, foi chamando a atenção. Li uma revista espírita que falava como é que situação é essa que uma casa tem barulhos, tem fenômenos inexplicáveis para a nossa ciência. Logo a nossa ciência, que explica tudo, como é que não explica isso? Como é que pode uma menina com a mão psicografar um idioma com a mão direita e com a mão esquerda em outro idioma ao mesmo tempo? Como pode isso? Então, aí a curiosidade ia chamando e atraindo muitas pessoas, principalmente homens de ciência, que são investigadores por natureza. Então, muitos escreviam para Kardec apenas por curiosidade científica, a respeito dos fenômenos físicos. Como pode isso acontecer? Então,
Então, inicialmente, mesmo que na frieza da ciência, estavam curiosos. Até como realmente homens de ciência, ou pessoas de ciência, queriam investigar o fenômeno por completo, sem influência de ninguém. Eu quero saber o que está acontecendo, como pode isso acontecer. Com o tempo, muitos desses curiosos saíram da superfície científica, né, dos fenômenos, mesas girantes, não sei o que, tudo, e aprofundaram nas reflexões filosóficas e morais relacionadas aos assuntos espirituais. Ou seja, passaram a ponderar mais sobre as leis morais do que sobre mesas girantes. A mesa girante está, um fenômeno mas não é o fenômeno, não é o assunto. O assunto é outro, é vida moral. O que estamos fazendo de nossas vidas? Por que estamos aqui? A mesa só gira para chamar a minha atenção e atrair minha curiosidade. É para isso que eles foram aos poucos, entraram por curiosidade e depois foram abraçando e recebendo e acolhendo todo o ensinamento moral da doutrina. Certo? Então, muitos que entraram na doutrina pela ciência foram imantados, atraídos pela profundidade filosófica, sem afastar, sem rejeitar a religião ou a religiosidade, o que era muito comum. Não, eu sou um homem de ciência, não me venha falar de Deus, essas coisas assim. Era comum, era até chique rejeitar a religião. Natural, passamos séculos de fanatismo e dogma religioso. É natural esse tipo de reação. Mas já veio a terceira revelação. Com esse, e principalmente com a ajuda da Revista Espírita, que todo mês lembrava do assunto, colocava o assunto em pauta novamente, essa religiosidade foi sendo atraída para próximo da ciência e da filosofia. Próximo slide, por favor. E aí o que aconteceu? A Revista Espírita é obra que complementa a codificação. E o ser humano, depois de séculos de ficar se debatendo em conflitos internos, íntimos, entre ciência e religião, ou ele era um homem de ciência ou era religioso. Não tinha como ser os dois ao mesmo tempo. Era difícil. Finalmente encontra uma doutrina consoladora, que adiciona a filosofia a esse contexto. Então não eram só dois contextos, ciência e religião. Não, vamos acrescentar a filosofia. E vamos formar uma liga tridimensional harmônica, uma liga de 3 dimensões. É uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. E é harmônica, porque uma parte não contradiz a outra, uma parte não entra em conflito com a outra e forma essa liga sólida, forte, que preenche o nosso coração e o nosso raciocínio. E aí, para quê? Que alimenta tanto o seu coração como a sua razão, para sentir-se realmente um filho de Deus na plenitude de suas capacidades, de seus potenciais. Porque todos nós temos a emoção e temos o raciocínio também. Como a gente podia ser filho de Deus só na emoção? Ou só no raciocínio? Fica incompleto, fica faltando, fica pendente, alguma coisa não fecha. E aí a liga tridimensional da doutrina espírita, com filosofia, ciência e religião, fechou, arredondou, né, esse entendimento, para que a gente pudesse realmente se encontrar, preencher nossos vazios íntimos e ter um pouco mais de harmonia, de calma, de equilíbrio e parar de se debater nesses conflitos. Não, religião, ciência, isso não acredito, isso eu acredito, enfim. Juntou tudo nessa liga maravilhosa, por isso a gente coloca aqui, muito obrigado, professor Kardec, e isso me faz lembrar da pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Passe o próximo, por favor. Que diz assim, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha até a profundidade da pergunta elaborada por Kardec. Até a maneira de perguntar demonstra a inteligência dele, né, e a capacidade. E aí a espiritualidade responde, não basta isso. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Por isso eu coloquei em vermelho, porque foi isso que Kardec fez. Vou só terminar de ler aqui a resposta, né? Porquanto responderá
por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Mas o que me chamou a atenção nessa pergunta foi o que está em vermelho ali, no limite de suas forças. E foi isso que Kardec fez, gente. Porque além do livro dos Espíritos, de todas as perguntas, responder as cartas, e aí depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, veio Céu e Inferno, a Gênese e o Pentateuco todo, respondendo cartas, e todo mês de revista espírita, ou seja, foi sem intervalo comercial até desencarnar, gente. Então, é no limite de suas forças mesmo. Do jeito que ele foi orientado, não é todo mundo que é capaz de fazer isso, não. Aí, praticamente, inclusive, nós vemos que em muitas situações ele está desgastado, vários conflitos com amigos, com igreja, enfim, várias situações difíceis. Tem uma palestra, inclusive, do Haroldo Dutra Dias, que comenta, que ele fala, ele escreve isso para a espiritualidade: estou com dificuldade, estou urinando sangue, não tenho dinheiro para pagar as contas desse mês, estou com dificuldades, pede ajuda e recebe ajuda. Enfim, não foi fácil, mas foi realmente no limite das forças dele. Fez o que pôde fazer, o melhor possível. E é isso que Deus nos pede, no limite das nossas forças, das nossas possibilidades, certo? Mais uma vez, muito obrigado, professor Kardec. E vamos para o último ponto, que é para saber mais. Eu acho que o pessoal já deve saber, já que aqui temos um estudo toda sexta-feira, né? Onde que a gente encontra a Revista Espírita? Está lá. Primeiro site ali é da FEB, que tem todas as edições da Revista Espírita em formato PDF. E eu coloquei um destaque para o índice geral, que é bom a gente, no índice geral, eu quero ler o que Kardec colocou na Revista Espírita sobre assunto tal. Coloca lá para buscar, ele vai direto mostrar tal edição, tal página, de tal ano, tal mês, fala sobre isso. Eu vou mostrar aqui algumas fotos que eu tirei prints, só para a gente entender como é que é esse processo. E aqui tem o site que tem a Revista Espírita em áudio, para a pessoa que tem deficiência visual, ou muitas vezes eu mesmo uso audiolivros espíritas. Quando estou dirigindo, por exemplo, não posso ler nada, estou dirigindo, mas estou ouvindo uma palestra espírita, um livro espírita, né? Às vezes eu gosto de correr, né? Uma corridinha, vou ali ouvindo uma palestra, um livro, gosto muito de ouvir, não só para pessoas que têm deficiência visual, não, para qualquer um que esteja fazendo alguma coisa que não possa pegar um livro para ler, vai escutando também, certo? Muito bem, próximo slide. Olha, esse mais ou menos é o aspecto do índice geral. Começa por ordem alfabética. Vários assuntos. Eu vou passando só para fotos, para vocês verem como é que é. Eu acho que a maioria deve saber, mas só para a gente ver alguns recursos de busca. Como buscar? Olha lá, eu mandei buscar assuntos que comecem com PSI. Aí já aparece ali, ó, Dons Mediúnicos e Psíquicos, edição de outubro de 1862, página 397, dá até a página. Então, é um recurso valiosíssimo. Outro, Fenômenos Psicofisiológicos, edição de agosto de 1861, página 335. Esse índice aqui é maravilhoso, também é uma ferramenta para a gente buscar um assunto específico. Próximo, vai lá, ó. Efeitos físicos e psicológicos causados pela comunhão de pensamentos. Edição de dezembro de 1868, página 485. Então, são ferramentas que estão à nossa disposição. Ó, consequências psíquicas após a desobsessão. Junho de 1864, página 242. E aí vai, aqui é uma foto da aparência da Revista Espírita, como está no site da FEB. Aqui, por exemplo, é o do ano de 1862. O documento PDF começa com uma capa assim, próximo. E vai para o índice, que ali são as revistas espíritas de todo o ano de 1862. Começa janeiro, né, os assuntos, fevereiro, março, aí vai. Todos os meses tinha uma revista espírita e estão todos ali. E aí, no final, deixei também esse slide de novo, quem quiser tirar uma foto, tudo, ou depois procurar, também é fácil de achar. Isso aqui está no YouTube, né? Bota lá, Revista Espírita, audiolivro, é fácil de achar. Tá bom, pessoal? Obrigado por me ouvirem, desculpe aí muitas vezes ficar me alongando no assunto, explicando a explicação, né? Às vezes a pessoa, já entendi, aí ele fica repetindo, falando e tudo, arruma sinônimo de cá, de lá, mas a intenção é tentar
esclarecer o máximo possível, até porque eu também estou me esclarecendo quando a gente estuda sobre o assunto. Tá bom? Muito obrigado. Estejam com Deus. Que Deus abençoe a todos.